Deuteronômio 28 é uma das partes mais fortes das Escrituras Sagradas e nós estamos nestes primeiros dias do ano meditando sobre esses versículos. O capítulo inteiro fala das bênçãos e das maldições. São 14 versículos de bênçãos. O capítulo inteiro tem 68 versículos. 14 primeiros, bênçãos, e 54 são maldições. E algumas pessoas que estão fazendo esse propósito de ler a Bíblia pelos primeiros 40 dias do ano conosco, lendo este capítulo, estão um pouco assustadas, não é? Porque de fato assusta quando você lê ali as maldições decorrentes da desobediência. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, porque esse capítulo ele descreve, você pode usar as essas maldições que Deus falou que iriam acontecer como consequência da desobediência a Ele, você pode usar essas maldições como uma forma de autodiagnóstico, diagnóstico de si mesmo, mas também de outras pessoas. Por ali, por Deuteronômio 28, nós podemos entender o estado do mundo em que vivemos. Por que o mundo em que vivemos está da forma que está? Porque muitas pessoas vivem vidas como se fossem malditas, amaldiçoadas. E eu já vou explicar aqui um pouquinho o que Deus quer falar com maldição nesse texto. Mas você pode se diagnosticar, porque se você vê ali nessas maldições, e só quem leu sabe o que eu estou falando, se você não leu ainda, eu sugiro que você vá na sua Bíblia e leia o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, mas não se assuste, não é? Difícil falar, não se assuste, porque realmente é assustador quando você lê aquilo ali. É difícil não assustar. Quando eu quero dizer não se assuste, eu quero dizer aborde essa leitura não de forma emotiva, mas de forma racional. Porque ali você pode se diagnosticar e entender. Espera um pouco. Se eu tenho algum desses sintomas, algum desses acontecimentos que são descritos aqui em Deuteronômio 28, como decorrência de maldições na vida de uma pessoa, se esses sintomas estão na minha vida, então isso quer dizer que eu estou amaldiçoado? Ora, a princípio, a princípio, se você percebe que essas coisas que estão descritas aqui acontecem recorrentemente na sua vida, ou seja, são uma descrição do que acontece com você. Então, a princípio, não é? Sem conhecer você, sem saber a situação, a princípio, segundo o texto sagrado, sim, você estaria vivendo uma vida de maldição, uma vida amaldiçoada. Tem boas notícias, não é só más notícias. Tem boas notícias, aguarde, já vou falar com você sobre isso. Mas esse texto serve para você se diagnosticar, você se perguntar: será que a razão por que a minha vida não anda, porque eu estou vivendo assim, não dou certo com nada que eu coloco a mão, porque aqui fala do fracasso persistente na vida profissional, aqui fala da doença que médico não cura, aqui fala do casamento destruído, não é? De traição, a pessoa que sofre traição, aqui fala de sintomas de depressão, de palpitação, de pânico, não é? De engano, enfim, são muitas coisas que são faladas ali nesse capítulo que descrevem a situação atual de muita gente. Ou seja, se você vive dessa forma, e a Bíblia está dizendo que isso é resultado de uma maldição, então você, logicamente, está debaixo de uma maldição. Ora, mas por que isso está escrito? Por quê? Isso não está escrito, como eu dizia, para assustar as pessoas, mas isso está escrito para ajudar as pessoas a entender o que está acontecendo com elas e, ao mesmo tempo, qual é a solução para isso. Veja, quando esse texto fala que essas maldições acompanharão, virão sobre aqueles que não obedecem à palavra de Deus, vamos entender que no texto bíblico, no sentido bíblico, maldição tem um sentido um pouco diferente do que a palavra tem nos nossos dias. Hoje em dia, quando você fala em amaldiçoar,
você inclui também o sentido de invocar o mal sobre a pessoa, desejar o mal sobre a pessoa, invocar o mal. Tomara que aconteça isso. Eu te amaldiçoo e que isso e que aquilo outro aconteça na sua vida. Quer dizer, é um desejo de maldição. Na Bíblia não é assim. Na Bíblia, de longe, isso aqui não tem nada a ver com o desejo de Deus que esse mal aconteça à vida das pessoas. Ou seja, Deus não está amaldiçoando ninguém. Ele não está desejando que isso aconteça com ninguém. Pelo contrário, o motivo por que ele deixou isso escrito para o nosso benefício é exatamente para que nós não soframos essas maldições. Ou seja, Deus não está rogando maldição, praga, desejando a praga, mas nos alertando para que nós não soframos consequências da nossa desobediência. É isso que você precisa ter em mente. Então, o aviso aqui é para que nós fiquemos livres das maldições. Então, a maldição, ela vem não somente como no entendimento popular. Ah, eu fui vítima de um mal, alguém fez um mal contra mim, alguém teve inveja de mim, colocou meu nome lá na mão do encosto, no pé do encosto, fez um trabalho, um ritual. Então a pessoa pensa que maldição é resultado somente de um envolvimento com o mal, não é no sentido dos espíritos, de invocar, de buscar o mal. Mas a palavra de Deus diz que a maldição é muito mais abrangente do que isso. Sem dúvida você pode trazer maldição para a sua vida se envolvendo com espíritos, consciente ou inconscientemente. Mas a maldição, o tipo muito mais comum de maldição que as pessoas sofrem é a maldição pela desobediência à palavra de Deus. Você ignora a palavra de Deus, você faz o contrário, então você se expõe às consequências do mal na sua vida. Entenda que você não precisa, nós não precisamos invocar o mal sobre ninguém e nem sobre nós mesmos. Crer no mal, se envolver no mal, fazer alguma coisa para atrair o mal para a nossa vida. Tudo que precisamos fazer é desobedecer a Deus. Porque desobediência a Deus é automaticamente obediência ao mal. E quando você obedece o mal, você se faz servo do mal e faz do senhor do mal o seu senhor. O diabo passa a ser o seu senhor. Quer dizer, ele tem acesso à sua vida, ele pode matar, roubar e destruir. É isso que esse texto fala. Então, em vez de se assustar, o que é que você tem que fazer? Você tem que falar: poxa, Deus está me avisando, Deus está alertando, Deus está mostrando para mim por que isso está acontecendo na minha vida. Então, se isso está acontecendo na sua vida, o que é que você tem que fazer? Qual é a cura? Qual é a quebra dessa maldição? A quebra dessa maldição é você se voltar para Deus e passar a obedecer. Ah, mas Jesus já levou a maldição por nós. Verdade. Ele levou a maldição para aqueles que creem nele. Jesus rompeu essa maldição da lei para todos aqueles que creem nele. E os que creem nele são os que se arrependem dos seus pecados, das suas falhas, alcançam o perdão de Deus e vivem uma vida de obediência a ele. Aí você está livre da maldição. Aí você não tem que se preocupar, não é? Não quer dizer que porque você está em Jesus, você não vai ter problemas. Você vai ter problemas, tribulações, todos nós, você, eu, tenho, nós temos problemas, mas maldição não. Então, uma pessoa que vive debaixo da palavra de Deus, ela não está debaixo de nenhuma maldição. Por mais que ela enfrente lutas na vida. São lutas pontuais que você passa, você enfrenta, você vence, não é? Mas aquela pessoa que vive a vida sem obediência à palavra de Deus, então o problema na vida dela é como uma maldição. Ela está ali debaixo de uma força espiritual que a controla, que a escraviza, e não importa o que ela faça, humanamente falando, ela não consegue quebrar aquela maldição. Salvo se ela se arrepender e se voltar para Deus. Se arrepender, crer no Senhor Jesus, obedecer a palavra dele. Aí então ele quebra a maldição e a pessoa passa a viver em novidade de vida. É isso que significa essa palavra. Então, o que é que você tem que fazer com essa informação? Você leu Deuteronômio 28, não entendeu muito bem? Agora eu espero que você
tenha uma clareza maior sobre isso. Você não leu, não sabe muito bem o que eu estou falando? Vá lá na sua Bíblia, leia. Talvez você não vai ler de uma vez, é um capítulo bem longo, mas leia sobre 1, 2 ou 3 dias, leia e você vai ver. Use a parte, a partir do versículo 15, use a parte da maldição como uma espécie de autodiagnóstico. Se você percebe que aquilo que está escrito ali está acontecendo consistentemente na sua vida, então aquilo ali mostra para você que você está vivendo debaixo de uma maldição. O que que eu faço então, bispo? Você tem que voltar-se para Deus, se arrepender, deixar pecados, crer no perdão de Deus e passar a servir o Senhor Jesus com a sua vida, na obediência à palavra dele. E ali ele promete que essa maldição já foi cancelada da sua vida. Pela fé nele, você vence essa maldição. Se você quiser mais ajuda, mais informações, então busque a Deus, vá até a igreja. Na Igreja Universal nós tratamos de pessoas que estão vivendo de maldição, sabe, diariamente. É só você buscar o pastor, falar da sua vida, falar do seu problema. Eu tenho certeza que você vai ser ouvido, orientado de forma responsável, de forma bíblica e espiritual, para você definitivamente conquistar a sua libertação e independência espiritual. E não se esqueça, você somente é livre da maldição permanentemente quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Aí não há mais espaço para nenhum mal na sua vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.